Olá, amigos do canal Crescer na Fé. Mais uma vez nós estamos aqui para falar um pouco sobre a Bíblia. Hoje convidamos você a acompanhar os nossos comentários. Falaremos hoje a respeito da importância de dois profetas num período muito importante da história do povo de Deus, principalmente no período do exílio babilônico. Então fique conosco, se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal e vamos juntos crescer na fé. De volta então ao nosso canal, nós falaremos hoje sobre o período importante que marcou o povo de Deus a respeito do seu exílio. Mas para tanto, vamos pedir a graça de Deus para que nos auxilie também no nosso entendimento das Sagradas Escrituras. Rezemos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bom, queridos amigos aqui do canal Crescer na Fé, nós estamos falando de um período muito importante na vida, na formação do povo de Deus e, consequentemente, que vai influenciar a formação da sua literatura bíblica. Em que tempo nós estamos? No tempo do exílio babilônico. Mas alguns acenos nós gostaríamos de dizer e até mesmo relembrar a você que está acompanhando aí os nossos vídeos, não é? O exílio da Babilônia, ele foi consequência de uma sucessiva queda dos reinos. O reino de Israel, então, dividido em Reino do Norte e Reino do Sul, governado por Jeroboão e Roboão, não é? Os dois reis, cuja capital do Reino do Norte era Samaria, capital do Reino do Sul, Jerusalém. Este período, você que nos acompanha já também ficou sabendo que a Assíria invade o Reino do Norte e depois ela tenta invadir o Reino do Sul, mas não consegue. O que isso tem a ver com a nossa literatura bíblica? Um ponto importante para nós entendermos é que, quando o Reino do Norte, então, foi invadido, muitos migraram ou até fugiram para o Reino do Sul, evidentemente para não serem exilados e também não viverem sob domínio assírio. Esse movimento ele vai ter uma importância porque ele está diretamente ligado principalmente a grande parte do conteúdo de um livro que nós conhecemos como Deuteronômio, o livro do Deuteronômio. O que acontece? Ezequias, rei do sul, estava tentando fazer uma reforma no seu reino, uma reforma evidentemente religiosa e política, porque tudo naquele tempo, não é? O líder religioso também era seu líder político. E o que é que nós temos de interessante tem a ver com este livro importante das Sagradas Escrituras? Durante a sua tentativa, Ezequias não consegue completar a reforma que ele desejava. Na sucessão do Reino do Sul, sobe ao trono Josias, o rei Josias. E Josias, então, porque a Síria, nesse tempo, já não tinha mais todo o seu poderio, consequentemente, já não ameaçava tanto, e também o Egito não tinha
não estava em toda a sua potência, o reino do sul, que é o que restou naquele momento de Israel, vivia um certo tempo de tranquilidade. Então, diríamos nós, é hora de arrumar a casa? Vamos arrumar a casa. O rei Josias manda alguns dos seus funcionários ir ao templo e eles começam a fazer lá algumas tarefas que o rei então recomenda. E dentre esses trabalhos no templo, eles acabam, além de fazer aquilo que o rei pede, fazendo a descoberta de alguns escritos no templo de Jerusalém. Escritos esses que então teriam sido levados do reino do norte para o reino do sul durante a perseguição do rei assírio, do império assírio. Alguém do reino do norte, fugindo para o reino do sul, levou consigo esses escritos. Então, por que isso é importante? Porque a partir do momento em que o rei a ele é levado, além do resultado das tarefas que ele havia pedido, também essa novidade que ninguém esperava, ele se depara com grande parte do que nós temos hoje conhecido como o livro do Deuteronômio. Então vai nos dizer que o rei Josias, diante daquele escrito, ele então se comove e rasga suas vestes porque ele percebe que o seu povo não está seguindo a lei. Que lei? A lei que está exposta naquele livro, que era então literatura do Reino do Norte. E por que é que hoje nós temos o livro chamado Deuteronômio? Porque novamente agora essa lei é reeditada, ela é relida, ela é reescrita. Por isso ele ganha inclusive o nome de Deuteronômio. Deutero quer dizer segundo ou segunda. Nômio, que vem de nomos, que vem de norma, que quer dizer lei. Então essa é a segunda lei. Isso é importante porque a partir daí nós temos o que chamamos da reforma de Josias, não é? E que também vai nos dar uma ideia do que vem a ser a história deuteronomista, ou seja, o resgate do conteúdo literário a partir daqueles escritos que vai resultar no livro do Deuteronômio. Tanto que você vai perceber que o que tem no livro do Deuteronômio, você vai encontrar em outros livros do Pentateuco ou da Torá, não é? Êxodo e tudo mais. Por quê? Porque é uma reedição da lei. A lei foi reescrita. E onde, então, a reforma de Josias começa com esse apelo à santidade. O apelo à santidade. Por isso que vai ser um pedido recorrente também nos livros, por exemplo, que depois nós vamos ver até um pouco isto no próprio Novo Testamento. Sede santo, porque vosso Pai do céu é santo. Veja como isso é importante para a nossa compreensão das Sagradas Escrituras. Mas caminhando então um pouco mais, gostaríamos de falar de dois personagens também muito importantes, tanto no pré-exílio quanto no próprio exílio. Nós temos duas figuras marcantes. Governando o Reino do Sul, nós temos neste tempo, não é? Tempo da reforma de Josias e, consequentemente, depois nós vamos perceber os reis que o sucedem, mas no Reino do Sul nós temos um profeta, Jeremias. Enquanto a população e a corte julga que as coisas andam bem, Jeremias começa a pregar e a exortar o povo de Deus, que este povo não está, na verdade, agindo corretamente. É um povo que exerce a sua religião, mas essa religião
parece ser uma religião um pouco, digamos, exterior. Não é uma conversão interior. Então o profeta começa a denunciar essas falsas aparências de religião e de fé que no fundo, não condizem com aquilo, com a fidelidade que Javé espera do seu povo. Qual é a consequência disso? A consequência disso, e é importante, porque quando Jeremias começa a profetizar, uma das coisas que ele acaba já falando para o seu povo é que o povo será vítima exatamente de um sofrimento muito grande. O povo será arrasado, a terra será invadida, não é? E o que é que Jeremias está, na verdade, profetizando? Uma ameaça que virá exatamente da Babilônia. Nabucodonosor, quando então ele ascende ao trono, ele começa a fazer incursões. E qual é o seu intuito? Chegar ao Egito. Porém, da Babilônia para chegar ao Egito, você que acompanha aqui o nosso canal também já sabe, existe alguém no meio da história. E é exatamente o reino de Israel, o do norte e do sul. O norte, como você agora está sabendo, ele está sob domínio assírio, mas a Síria já não tem mais todo aquele poder. Babilônia, então, vem e invade o reino do norte. Ou seja, ela derrota o reino assírio, consequentemente, tudo que é domínio assírio passa a ser domínio babilônico. Jerusalém, que é o reino do sul, ela também vai sofrer com a invasão dos babilônicos, não é? Nabucodonosor vai invadir o reino do sul. Porém, nós vamos perceber uma coisa, e é isso que Jeremias também, evidentemente, vai contar. Pelo ano 598, mais ou menos, Jerusalém, ou Reino do Sul, ele é dominado. Sendo dominado, a Babilônia leva para a sua região, leva para a Babilônia grande parte do povo que habitava nesta região, mas mantém no Reino do Sul também grande parte do povo, principalmente aqueles que, no fundo, não lhe interessam tanto, porque não tem tanto a oferecer para o próprio desenvolvimento babilônico. O que isso quer dizer para nós? Que o povo está vivendo basicamente em duas regiões. Parte vive ainda na terra, que depois nós vamos ver que serão chamados inclusive os povos da terra, os pobres, os agricultores, e para a Babilônia chegam lá os exilados, normalmente a elite daquela sociedade. Dentre elas, chega o profeta Ezequiel. Então, dois personagens importantes, um pré-exílico, não é que podemos dizer se tratar de Jeremias, e depois, durante o exílio babilônico, nós teremos Ezequiel. Um fato vai ser muito importante. Quando eles são deportados da primeira vez, um rei é deixado como representante do Império Babilônico. O rei Sedecias. Ele vai governar a região, portanto, mas na verdade ele vai ser um vassalo de Nabucodonosor. Na sua tentativa de se unir ao Egito, portanto, ele de certa maneira, sob o ponto de vista do domínio, ele trai o Império Babilônico, acontece a segunda deportação.
Agora, o que é interessante percebermos nesses dois momentos e esses dois movimentos. Quando o povo é exilado pelo ano de 598, mais ou menos, ainda lá existe a terra, lá existe a cidade, lá existe o templo. Eles estão na Babilônia. Mas estando na Babilônia, o seu coração se volta para Jerusalém. Ela ainda permanece, o templo ainda está de pé. Porém, ao saber, e o seu profeta também está presente. Então, embora vivendo no exílio, o povo ainda nutre certas expectativas. Porém, pelo ano de 587, 586, depois que Nabucodonosor acaba descobrindo o que seria então esta infidelidade do seu representante na terra, você vai poder ler isso no finalzinho do livro de Jeremias, ele arrasa a cidade. Ele simplesmente destrói tudo, ele queima tudo. A partir deste momento, as coisas mudam totalmente de figura. Necessariamente, também passa a existir uma crise no meio do povo de Deus. Afinal de contas, onde está Deus? É a pergunta que, na verdade, todos nós fazemos em tempo de crise. Não é verdade? Talvez seja a primeira dos primeiros questionamentos que façamos. Tanto quem crê e também aqueles que não creem. Para os que creem, nós perguntamos, onde está Deus? Para os que não creem, muitas vezes eles vão entender que isso é mais uma prova de que Deus simplesmente não existe. Essa era a situação em que o povo estava vivenciando. Agora, como vamos viver a nossa fé? Antes, pelo menos, nós tínhamos a cidade, tínhamos o templo, quem sabe voltaríamos para lá. Mas agora não temos mais nada. Somos um povo de terra arrasada. E a pergunta, afinal de contas, como Javé permitiu isso? Aí que vem a importância do profeta. Se Jeremias não tivesse anunciado e profetizado, a conclusão talvez mais lógica deste povo seria essa. De fato, estamos seguindo uma ideia, uma ilusão, porque o verdadeiro poder ou o verdadeiro Deus está exatamente do lado dos babilônicos. Porque eles têm poder, eles invadem, eles conquistam e ninguém faz nada, não pode vencê-los. O Deus deles é mais forte. Porém, a memória traz à tona exatamente esse personagem. Mas Jeremias já havia falado. O que estamos vivendo, na verdade, não é simplesmente consequência do poder de Nabucodonosor. Não. É também consequência da nossa infidelidade. Da nossa infidelidade. Nosso Deus, ele não é mais fraco do que o Deus babilônico, mas ele exige de nós fidelidade. E para tanto, esse povo precisa, a partir de agora, reaprender a acreditar. Está sem templo, ele está sem sacrifício, não tem mais nada. Ele é obrigado a voltar-se para uma fé verdadeira que venha de dentro do seu coração. Está em terra estrangeira, já não tem mais o seu lugar de culto e Deus já havia avisado. Não é? É um pouco às vezes o que acontece conosco nos nossos relacionamentos. Às vezes não damos tanta importância para aquilo que pessoas que têm um pouco mais de experiência, mais visão, nos alertam. Porém,
depois que as coisas acontecem, como costumamos dizer, a ficha cai. E aí percebemos que nós fizemos escolhas equivocadas. Mas aonde surge a esperança? Exatamente no exílio. E antes de encerrarmos, quero trazer para você uma passagem que vai mostrar muito bem isso para nós. Ezequiel está no exílio junto com o seu povo. E o que é que Deus mostra para ele lá no exílio? Eu convido você a acompanhar comigo um trecho do capítulo 37 do livro de Ezequiel. Olha qual é a realidade da situação na qual se encontra este povo. Acompanhe comigo. A mão de Javé veio sobre mim e me conduziu para fora, pelo espírito de Javé, e me pousou no meio de um vale, que estava cheio de ossos. E aí fez com que me movesse em torno deles, de todos os lados. Os ossos eram abundantes na superfície do vale e estavam completamente secos. Ele me disse: Filho do homem, porventura tornarão a viver esses ossos? Ao que respondi: Senhor Javé, tu o sabes. Então me disse: Profetiza a respeito destes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra de Javé. Assim fala o Senhor, Javé, a esses ossos: Eis que vou fazer com que sejais penetrados pelo Espírito, e vivereis. Cobrir-vos-ei de tendões. Farei com que sejais cobertos de carne, e vos revestirei de pele. Porei em vós o meu Espírito, e vivereis. Então sabereis que eu sou Javé. Profetizei de acordo com a ordem que recebi. Enquanto eu profetizava, houve um ruído e depois um tremor, e os ossos se aproximaram, uns dos outros. Vi então que estavam cobertos de tendões, estavam cobertos de carne e revestidos de pele por cima, mas não havia espírito neles. Então me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Javé. O Espírito vem dos quatro ventos e sopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei de acordo com o que ele me ordenou. O Espírito penetrou-os e eles viveram, firmando-se sobre os seus pés como um imenso exército. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos representam toda a casa de Israel, que está a dizer: os nossos ossos estão secos, nossa esperança está desfeita, para nós está tudo acabado. Pois bem, profetiza e diz-lhe: Assim diz o Senhor Javé: Eis que abrirei os vossos túmulos e vos farei subir dos vossos túmulos, ó meu povo, e vos reconduzirei para a terra de Israel. Então sabereis que eu sou Javé, quando abrir os vossos túmulos e vos fizer subir de dentro deles, ó meu povo. Porei meu espírito dentro de vós e vivereis, e vos porei em vossa terra, e sabereis que eu, Javé, falei e hei de fazer. Oráculo de Javé. Você percebeu? Essa é a realidade na qual estava vivendo o povo de Deus. Veja a importância desses dois grandes personagens. E por isso eu te convido a revisitar esses textos. Dei uma lida no livro do profeta Jeremias e Lamentações também, e depois de Ezequiel. Todo esse conteúdo prepara a volta, a ida para o exílio da Babilônia, e depois já vai prepará-los também para o seu retorno. O profeta é sempre um homem do anúncio e da denúncia, mas acima de tudo, da esperança. Até o nosso próximo encontro.